Queridos padres, caríssimas irmãs aqui presentes, queridos jovens, também querido povo que está nos assistindo na Rede Vida, canal da família. Hoje, no último dia litúrgico, fez uma pergunta, a primeira leitura e também o Evangelho, que fala e pergunta quem será salvo. Quem será salvo? Esta pergunta, acho não é muito presente, porque hoje estamos numa época onde todo mundo pensa agora no ter, pensa nas próprias necessidades. Muitos ficam preocupados com a situação que o mundo está, as guerras que tem. Para muitos também a parte econômica pesa difícil. E as preocupações do dia ocupam tanto a gente que uma pergunta como quem será salvo é pouco espaço tem na nossa vida. Mas é bom se perguntar, porque em pouco tempo nós não estamos mais aqui. E quem vai ser salvo? A leitura é muito clara. Aquele que crê, aquele que acredita em Deus, acredita na ressurreição, que vive a palavra, aquele que participa na missa e recebe Jesus, porque Jesus não passa, Ele é eterno. A palavra é eterna, passa o céu, a terra, minha palavra não passa. Se nós vivemos a justiça, vivemos a caridade, amamos o próximo, todo este estilo de vida, ser próximo de Deus, nos salva. E esta salvação é tão importante. Eu confesso que me dá uma angústia se eu penso alguém não se salva. Como fica para toda a eternidade? Porque não tem volta. Eternidade é para sempre. Então, pensar alguém não se salva é muito, muito triste. Eu quero acreditar que Deus dá um jeito para todo mundo se salvar. Mas precisamos acreditar em Deus, viver com Ele, dar espaço na nossa história para Deus, atender à necessidade que Deus tem, não só nossa necessidade. Como esse egoísmo atrapalha. Como atrapalha. Eu não consigo entender como alguém pode ter tanto, tanto, tanto e não é sensível pela necessidade do outro. Nós temos todos uma vocação e somos chamados para ser missionários, para dar testemunho, para levar para frente a boa nova. No Evangelho hoje, com poucas palavras, impressionante como Deus faz. Vai na praia, veja lá pescadores e chama. E diz, vem, segue-me. Chamar para seguir a Jesus. E eles, imediatamente, não diziam, não, eu preciso ainda arrumar, não sei, despedir, precisa fazer. Não, imediatamente seguiam Jesus. Deixaram a teu pai, deixaram a pesca, tudo, e seguiam Jesus. Sem conhecê-lo. Não é que já viam milagres dele. Era no início. Ele passou e chamou. Hoje,
ele faça a mesma coisa? Claro. Se ele está entre nós, ele chama as vocações. Aqui hoje temos vários religiosos consagrados. Ele chama. Temos nossos jovens seminaristas, temos o ASE, os jovens que se preparam para a missão. Deus chama. Importante deixar imediatamente tudo. Agora, quando se fala da missão, a maioria pensa, Deus chama para se tornar religiosa ou padre. Deus chama para 1000 coisas. Mas sempre, quando Ele chama, você tem que deixar e responder sim. Ele chama, como aqui, os apóstolos para se tornar pescadores de homens. Uma vocação específica. Mas tem muita gente que não pode deixar tudo, pai, mãe, para ir na missão. Mas ele chama também para outras coisas. Por exemplo, hoje eu gostaria de fazer a vocês todos um pedido muito, muito especial. Está no meu coração. A necessidade que temos para salvar nosso hospital Frei Galvão. Vocês já ajudaram várias vezes e já está melhor. Mas agora, fim do ano, tem 13º, tem muitas despesas. Então Deus chama, quem sabe alguém de você doar algo. Não ir na missão, mas doar imediatamente. Não questionar, vai me fazer falta, tá? Não, quando Deus chama, devemos sempre dizer sim, eu quero dar. E se você doa, você está se preparando para salvar a vida. Porque a salvação, como a primeira leitura diz, é muito claro, acreditar em Deus. E Deus diz, tudo que você dá ao próximo, dá a mim. Para mim sempre me toca querer amar Deus, tem que ser concreto. Não basta quem diz Senhor, Senhor, cantar, louvar. Tem pessoas que não faltam na missa e tudo, mas não a amam. Importante é amar, e o amar é doar. Amor começa quando você se torna sensível pela necessidade do outro. Para mim, foi esse tempo lá em Fortaleza, me encontrei com todos os responsáveis das nossas fazendas. E não é fácil o tempo que estamos vivendo, sem apoio do governo, a situação aumenta sempre mais, os drogados, homens e mulheres de rua não param de bater na nossa porta. E muitos responsáveis dizem, Frei, veja esta turma grande que chega, não tem quem ajuda, não tem os pais que podem levar a cesta. E isso traz uma preocupação. Mas eu disse a todos, não esquecem, quem acolhe vai que acolhe Jesus. E Jesus que nós acolhemos no pobre, ele é rico. Porque Jesus é Deus. Ele é dono do céu e da terra, ele é rico. E ele pode e faz arrumar a necessidade que vocês têm para poder levar este trabalho para frente. Eu disse a todos, não tenha medo, não vai faltar. Porque acolhemos Jesus. Também para as irmãs, esses dias tivemos a reunião para ver, ser realista, ver as notas que tem que ser pago, o salário e tudo. Eu disse para elas, não tenha medo.
vamos acreditar, cada doente que acolhemos é Jesus. Cada um é Jesus. E este Jesus que está em vocês, que está me assistindo, este Jesus estou pedindo para ele doar algo para ajudar. E se vocês escutam esse Jesus que está dentro de vocês, que chama, como chamou os apóstolos, e se você escuta, eu tenho certeza a solução vai estar. Porque Deus é tão grande, e não vai querer que feche este hospital. Não pode. Então, juntamos e seguimos este chamado de Jesus. E quem sente o chamado para uma vida mais radical, para a missão, também não tenha medo. Não faça muitos questionamentos. Seguem o exemplo dos apóstolos. Imediatamente deixaram tudo e seguiam Jesus. E não se arrependeu. Ficaram com ele e hoje estão com ele na eternidade. Na eternidade. Como é bom encontrar pessoas que escutam a voz de Deus e seguem a Ele. Estou vendo aqui as irmãs, todo o grupo que está fazendo ADI, eu vejo os vocacionados, os padres que estão celebrando. Como é bonito vocês escutaram um dia o chamado de Deus e seguiam a Ele. E como é bom, né? Como é bom seguir a Jesus. Eu já tenho uma certa idade, pouco ainda este ano, já vou aumentar mais um ano. Então eu sei em pouco tempo eu vou chegar perto de Deus. Mas olhando para a minha vocação, meu chamado, para toda a minha vida, nunca me arrependi de ter seguido a Jesus. Nunca. Isso não significa que não tem momentos difíceis. Muito difícil. A vocação, às vezes, é pesado, não é sempre fácil. A vida em si já é difícil, porque na vida está Deus entre nós, mas também existe a força do mal. Não devemos ignorar isto, o contrário. Está pronto. E quando vem a cruz, o sofrimento, ou também a própria limitação, nós também somos pecadores. E às vezes fazemos coisas que não queremos fazer, mas não tem a força. O mal toma conta. Então a gente precisa acreditar que neste momento de grande sofrimento, eu vi muita gente chorando dos próprios pecados. Muitas vezes me dizem, Frei, eu não quero fazer, mas acontece. Não consigo, não tenho força. Então, neste momento, você pode abraçar a cruz. Lembra-se, todas as dores, todo o sofrimento, agora a guerra e tanta coisa, tem um nome, é Jesus. Ele não morreu à toa. Ele abraçou a cruz exatamente para nos salvar, para nós também, abraçando as cruzes e lembrando toda dor, é Jesus, e abraçando, assim nasce a vida eterna. E aqui é o caminho para se salvar. O caminho nunca abandonar Jesus. Seguir Jesus. Esse chamado é para todos. Deus chama todo mundo para viver a proximidade com Ele. Estar perto dEle. Em todos os momentos.
na alegria, na tristeza e principalmente no sofrimento. Eu digo a vocês, se eu não tivesse esta clareza que em todas as dores está Jesus, não sei se eu estaria aqui. Também os apóstolos terminaram como? A maioria sofrendo, se tornaram mártires, foram matados, sofreram, mas foram fiéis ao chamado. Deus chama todos nós, e se nós somos fiéis, abraçando as cruzes, assim vêm as luzes. Então hoje eu peço a todos, abraçam junto comigo, com as irmãs, a cruz que elas têm. Chama dívida. Dívida não é uma dor, não é uma cruz, mas é Jesus. Então eu disse para as irmãs, abraça esta cruz, eu abraço junto, e vou pedir ao povo, vamos abraçar junto, e quem pode ajudar, ajuda, assim vamos seguir Jesus. Assim seja.